Suficiência do auto de flagrante delito. Artigo 27. Se por si só for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime, que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena, a remessa dos autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do artigo 20. Dispensa de inquérito. Artigo 28. O inquérito poderá ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público. Alínea A. Quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documento ou outras provas materiais. Alínea B. Nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado. Alínea C. Nos crimes previstos nos artigos 341 e 349 do Código Penal Militar. Título 4, Capítulo único, da ação penal militar e de seu exercício. Promoção da ação penal. Artigo 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Obrigatoriedade. Artigo 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: alínea A. Prova de fato que, em tese, constitua crime. Alínea B. Indícios de autoria. Dependência de requisição do governo. Artigo 31. Nos crimes previstos nos artigos 136 a 141 do Código Penal Militar, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição, que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar, pelo Ministério a que o agente estiver subordinado, no caso do artigo 141 do mesmo Código. Quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Comunicação ao Procurador-Geral da República. Parágrafo único. Sem prejuízo dessas disposições, o Procurador-Geral da Justiça Militar dará conhecimento ao Procurador-Geral da República de fato apurado em inquérito, que tenha relação com qualquer dos crimes referidos neste artigo. Proibição de existência da denúncia. Artigo 32. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Exercício do direito de representação. Artigo 33. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, indicando-lhe os elementos de convicção. Informações. Parágrafo 1º. As informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas. Se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público e na presença deste. Requisição de diligências. Parágrafo 2º. Se o Ministério Público as considerar procedentes, dirigir-se-á à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando inquérito se houver motivo para esse fim. Título 5 do Processo Penal Militar em geral. Capítulo único. Do processo. Direito de ação e defesa. Poder de jurisdição. Artigo 34. O direito de ação é exercido pelo Ministério Público como representante da lei e fiscal de sua execução, e o de defesa pelo acusado, cabendo ao juiz exercer o poder de jurisdição em nome do Estado. Relação processual. Início e extinção. Artigo 35. O processo inicia-se com o recebimento
da denúncia pelo juiz. Efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. Casos de suspensão. Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código. Título 6. Dos juízes auxiliares e partes do processo. Capítulo 1. Do juiz e seus auxiliares. Seção 1. Do juiz. Função do juiz. Artigo 36. O juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei e manterá a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar. Parágrafo 1º. Sempre que este Código se refere a juiz, abrange nessa denominação quaisquer autoridades judiciárias singulares e colegiadas, no exercício das respectivas competências atributivas ou processuais. Independência da função. Parágrafo 2º. No exercício das suas atribuições, o juiz não deverá obediência senão nos termos legais, à autoridade judiciária que lhe é superior. Impedimento para exercer a jurisdição. Artigo 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: alínea A, como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, inclusive. Alínea B. Ele próprio houver desempenhado qualquer das funções ou servido como testemunha. Alínea C. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Alínea D. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado. Inexistência de atos. Parágrafo único. Serão considerados inexistentes os atos praticados por juiz impedido nos termos deste artigo. Casos de suspeição do juiz. Artigo 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Alínea A, se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas. Alínea B, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Alínea C, se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até 2º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Alínea D, se ele, seu cônjuge, seu ou parente, a que alude a linha anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas. Alínea E, se tiver dado parte oficial do crime. Alínea F, se tiver aconselhado qualquer das partes. Alínea G, se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes. Alínea H, se for presidente, diretor ou administrador da sociedade interessada no processo. Alínea I, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Suspeição entre adotante e adotado. Artigo 39. A suspeição entre adotante e adotado será considerada nos mesmos termos da resultante entre ascendente e descendente, mas não se estenderá aos respectivos parentes, e se fará no caso de se dissolver o vínculo da adoção. Suspeição por afinidade. Artigo 40. A suspeição ou impedimento decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe deu causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas
ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes não funcionará como juiz ou parente afim em primeiro grau, na linha ascendente ou descendente, ou em segundo grau na linha colateral, de quem for parte do processo. Suspeição provocada. Artigo 41. A suspeição não poderá ser decretada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz, ou, de propósito, der motivo para criá-la.